Gente, vamos só para a gente manter a harmonia, né? Vamos fechando os olhos, concentrando no coração nesse momento. Gratidão, Criador de tudo que é, grande Espírito, grande mistério. Gratidão por essa oportunidade, por esse dia, por esse reencontro. Gratidão pela oportunidade da gente poder trabalhar na gente mesmo e poder assim estar trabalhando na consciência coletiva e na memória de todos os nossos antepassados. Então, chamando assim essa egrégora hoje de cura, essa egrégora de transformação, essa egrégora de proteção para a gente trabalhar com esse tema, que é tão delicado e que por muito tempo limitou muitos dos nossos antepassados e continua nos limita e pode continuar nos limitando. Então, hoje assim eu emano, rezo, intenciono para que essa libertação aconteça lá dos nossos antepassados até os dias de hoje, para que realmente os nossos descendentes vivam em uma terra harmônica, sem pactos, sem votos, sem juramentos, sem maldições. Gratidão a todo mundo e vamos lá, gente. Gente, como vocês sabem, né, os encontros a gente sempre decide um tema conforme o grupo vai pedindo e dentro desse próprio encontro. Eu não vou abrir mais temas para esse ano, né, porque a gente já fechou a agenda dos encontros desse ano. E o último vai ser, a Mariana vai participar, né? Vai trazer ali seus saberes sobre os mestres, sobre os guias, assim também. A gente vai compartilhar esse encontro juntos. E hoje, mas claro, né? Ano que vem a gente volta normal. Não sei se no final de janeiro ou no início de fevereiro. Isso eu vou ver certinho ainda. Mas vamos lá. Gente, esse tema, né, foi uma aluna tinha pedido para conversar sobre, né, sobre os pactos, votos, juramentos, as maldições no geral. Ah, foi você, Kathleen. Eu não lembrava. Grato. E eu acho que, particularmente, quando eu entrei no Theta Healing, esse foi um tema que me chamou muita atenção. Então, eu acho muito especial conversar sobre isso. Me chamou a atenção, né, porque como eu já contei um pouco para vocês, né? Quando eu entrei no Teta Healing, eu já fiz uns 5 cursos, assim, logo de cara, assim, né? E eu parei ali no curso, o último curso que eu tinha feito tinha sido Relações Mundiais, nessa sequência. E o que é a base do curso de Relações Mundiais, né? Você a gente trabalhar votos, crenças em relação a ressentimentos, mágoas, maldições, votos, juramentos, toda essa energia envolvida a religiões, a culturas, a povos, a raças, a opções, né, sexuais, financeiras e tudo mais. E toda essa... E como nesse curso, né, a gente trabalhava muito isso, isso foi um tema que me motivou muito, porque eu comecei a ver muita facilidade em trabalhar com isso. E, particularmente, eu comecei a ter um gosto muito grande em querer trabalhar com isso, em trabalhar nos votos, nos juramentos e tudo mais, né? Vamos lá. Gente, o que é, então, primeiro, né? Quando a gente fala sobre pactos, pela própria energia de estar falando sobre pactos, a gente está falando sobre maldições, a gente está falando sobre ataques psíquicos, mas a gente também está envolvendo dentro dessa energia, a gente consegue falar sobre os juramentos, porque são todas energias envolvendo uma coisa só. Bom, primeiramente, né? O que é uma maldição? O que é um ataque psíquico? Um ataque psíquico é algo que uma forma de pensamento, né, que você envia para alguém
Isso é um ataque psíquico. Já uma maldição, além de ter esse pensamento enviado para a pessoa, ele carrega junto com ele algum espírito errante ou caído. Varia se é errante ou caído conforme quem fez a maldição e conforme o trabalho que foi feito. Só que vamos lá, gente. A gente acabou, né, algo que antigamente era muito comum, que os nossos ancestrais eles recebiam, eles eram amaldiçoados. Todo mundo aqui, no mínimo, já deve ter ouvido falar, né? Até em filme hoje em dia a gente vê isso. Ah, amaldiçoou você e e as próximas 7 gerações. Amaldiçoou você e não sei quantas gerações para lá. Por que que isso acontece? Primeiro, né? Precisava falar o número de gerações? Não. Essa maldição já ia chegar lá. Por quê? Porque chegando pelo campo mórfico da família. Então, quando você envia uma maldição, se o seu ancestral ele aceita essa maldição, essa maldição entra no campo genético. E por entrar no campo genético, vai se passando de geração em geração. Mas vamos lá, então todo mundo vai ser afetado por uma maldição? Não. As pessoas que são afetadas pelas maldições da família são as pessoas que passam por um sentimento de culpa. A partir do momento que você se sente culpado por alguma coisa que algum dos seus ancestrais, por essa maldição, né, que ele recebeu, aí isso daí vai fazer com que você atraia essa maldição para você também. Né? Aquele exemplo clássico, a pessoa abandonou no altar, e aí a família do noivo, da noiva, foi lá e amaldiçoou a pessoa. Vamos colocar lá, né? Essa pessoa que foi amaldiçoada ficou, se sentiu culpada, tal, ativou a maldição no campo dela. Já o filho dessa pessoa, né? Aí ele foi lá, casou com outra pessoa, tudo mais. Já o filho dela casou de primeira, se relacionou jovem, casou de primeira e acabou nunca ativando essa maldição. Aí a segunda pessoa, aí a terceira geração teve um relacionamento com outra pessoa, mas terminaram em harmonia, se casou com outra e não ativou a maldição também. Aí lá a quarta geração foi uma pessoa que se relacionou com alguém e simplesmente um dia desligou o telefone, trocou de telefone e nunca mais falou com a pessoa. Isso pode ativar um sentimento de culpa, o sentimento de culpa ativar uma maldição. Só que, gente, as maldições, elas são mais comuns do que a gente pensa. Elas são extremamente comuns. Só que toda maldição, né, ela veio por algum motivo. Existem várias formas de a gente descobrir se a gente possui maldições no nosso campo. Uma delas é o próprio teste energético. Eu estou amaldiçoado, eu estou amaldiçoada. Ou eu carrego uma maldição a nível genético. Nem sempre as maldições elas apitam no teste energético. Por quê? Caso você não tenha ativado ela, ela pode não se manifestar. Então, as maldições, às vezes, elas ficam num stand-by, esperando que venha algum sentimento que dê esse gatilho para que ela se desperte. Algo que é muito comum, né? Não sei se isso aconteceu com vocês, mas muitas pessoas, às vezes, são prósperas, tinham uma prosperidade gigantesca. Aí a pessoa decide começar a entrar no ramo do coração dela mesmo, quer trabalhar com cura e tudo mais, e aí a pessoa começa a entrar num bolo, assim, né? Começa a ter muitos desafios financeiros e tudo mais. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a partir do momento em que a pessoa começa a viver essa realidade dela, ela vai ativando as crenças sobre o que ela acredita que é trabalhar com cura. Então, aí aqui a gente pode ver tanto maldições, que pode existir maldições de pessoas enviando maldições para as outras, falando para que elas nunca mais podem trabalhar com isso. Do mesmo jeito que existem os juramentos e os votos. Os votos e os juramentos, gente, eu encaro eles quase como uma maldição. Só que é uma maldição consciente que nós mesmos criamos para nós.
Às vezes, gente, você vai lá e faz um voto, né? Por exemplo, um voto de castidade. E você falou, nossa, não, naquela existência, aquele voto de castidade foi maravilhoso. Ou algum ancestral seu, né, fez um voto de castidade, e, nossa, para ele foi uma experiência boa. Mas aí você continua carregando aquele voto de castidade, de pobreza, de isolamento, de precisar dar um dom físico seu para obter um dom psíquico. Então, existem vários tipos de maldições que eu vejo. Porque, para mim, isso também acaba sendo uma maldição. Por mais que tenha uma energia consciente. Então, o que eu vejo de diferença, assim, né, entre as maldições e os votos, os juramentos, é que os votos e os juramentos você está consciente do que você está afirmando. Já as maldições, nem sempre você vai saber que elas foram enviadas. Mas mesmo não sabendo que elas foram enviadas, a gente pode estar trabalhando com elas. E a gente pode trabalhar com elas de uma forma intuitiva. Mas principalmente trabalhando nas crenças genéticas. Normalmente, pelo simples fato de você trabalhar as crenças genéticas, você acaba trabalhando as crenças, as formas maldições. Um exemplo das crenças genéticas que eu estou falando, vocês pegarem e testarem assim, eu odeio os espanhóis, por exemplo, que é algo comum dos brasileiros. Eu odeio os portugueses. Isso é uma crença genética, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui de alguém. Mariana, você conhece a tua família, a origem da tua família? Da onde? Por parte de mãe é africana e por parte de pai é alemã. Tá, bem curioso, né? Mas vamos lá. Vamos pegar ali o exemplo dos africanos, né? Porque era muito comum, principalmente em tribos, existia essa questão de maldição, né? Nessa ponto mais genético, assim. Então vamos lá. A Mariana pode começar, vamos colocar aqui mais especificado, né? Vamos colocar lá um exemplo que a Mariana sabe que seus ancestrais vieram do Congo. Então ela pode testar, eu odeio não sei, putz, Congo não foi uma boa palavra porque eu não sei quem que mora lá, né? Mas, eu odeio quem mora no Congo. Eu tenho raiva dessas pessoas. Eu sou amaldiçoada por elas. Porque as maldições, gente, nem sempre elas são conscientes. Então, a energia para mim de uma maldição é como eu falei, ela é um ataque psíquico mais um espírito errante ou caído. Mas não necessariamente alguém precisava ter feito essa maldição do jeito que a gente conhece, né? De colocar as velas na encruzilhada, de, sei lá, né, matar uma galinha na hora ali e tudo mais, sendo que isso daí hoje em dia a gente sabe que nem era para fazer trabalho, né? Era para dar alimento para os escravos que estavam fugindo, né? Mas isso não importa. Mas essas maldições em que a gente ouve falar, né? De amarrar a boca da pessoa no sapo, né? Isso daí não há essa necessidade para criar uma maldição. Por mais que possa ser também. Mas pelo simples fato de você, por exemplo, ficou com. Né, pegar o exemplo aqui da Alemanha, né? A própria egrégora da Alemanha é uma egrégora que carrega muitas maldições. Com certeza, tiveram pessoas que fizeram maldições mesmo? Tiveram. Mas nem não necessariamente. Porque essas maldições ficam no campo. A partir do momento em que eu envio um ataque psíquico, se esse ataque psíquico é muito forte, pode carregar sim um espírito errante ou caído, e aí se tornar uma maldição. E além disso, gente, existem também as maldições que são disfarçadas. A gente fala que é as maldições disfarçadas de bênçãos. Por exemplo, quando alguém cata e emana o pai, né? O pai vai lá e fala, pensa no filho e fala: Nossa, queria tanto que meu filho fosse engenheiro. Isso é um ataque psíquico. Ou, filho, você vai ser engenheiro quando você crescer. Isso é um ataque psíquico.
Por que que é um ataque psíquico? Porque a pessoa você não sabe se a pessoa quer ser aquilo ou não. Então, tudo que vai contra o livre-arbítrio de alguém tá mexendo com processos de ataques psíquicos e maldições. Então, isso, gente, é mais comum do que a gente pensa. É tão comum que, se a gente for testando, a gente vai descobrindo várias e várias e várias maldições. Mas, nossa, João, então vou ficar sempre testando as maldições? Pode testar, com certeza. Isso vai te auxiliar bastante a trabalhar nelas. Mas hoje, particularmente, eu não fico testando muito em mim maldições, mas sim eu começo a trabalhar crenças e elas às vezes vão me levando para maldições e ataques psíquicos. Então é uma energia que eu normalmente utilizo já trabalhando nas crenças que envolvem aquilo. Então, às vezes eu estou trabalhando uma crença que eu nem sei aonde que ela vai dar, e ela às vezes me leva a um ataque psíquico, uma maldição. E como que eu descubro na hora? Ou às vezes pode vir um insight, uma sensação, ou quando eu estou trabalhando muitas crenças do nível genético e nível histórico, eu vou entrando naquela história. E aí esse mergulhar nessa história vai fazendo com que eu vá trabalhando as maldições também. Então eu vou fazendo o processo assim. Eu vou começando a sessão de Theta Healing, Digging, eu vou investigando até ir trabalhando nas questões, nas maldições, nos ataques psíquicos. E, gente, sempre que a gente está trabalhando com crença do nível genético e nível histórico, é muito comum a gente achar maldições. É muito comum porque isso é um movimento, é uma energia, né? Um movimento energético que flui há muito tempo. Por mais que as pessoas estejam conscientes ou não, elas emanam isso. Por exemplo, um ataque psíquico que é uma forma de maldição que acontece com frequência, né, em relação à cor, às raças, das pessoas emanarem lá. Nossa, é até pesado de falar, né? Mas realmente isso aconteceu, das pessoas virem, preto é escravo, né? Ou mulher é submissa. Tudo isso são ataques psíquicos, são maldições que estão sendo enviadas. Algumas são conscientes, outras são inconscientes, mas ambas afetam o nosso campo. O legal, gente, de quando a gente descobre, né, as que não são conscientes, a gente pode ir liberando. A partir do momento que a gente vai trabalhando nas crenças, mas já as que são mais conscientes, aí sim a gente precisa dar uma investigada da onde ela surgiu, por que que ela surgiu. Bom, eu vou fazer um exemplo de um digging focado para buscar trabalhar com alguma maldição, tá? Só para vocês terem também como um exemplo aí. E a gente também vai fazer algumas leituras intuitivas. E aí, essa leitura intuitiva, a gente vai fazer a leitura intuitiva mais por praticar, porque a leitura intuitiva é ótima de praticar. De vida, fazer a leitura ou de uma vida passada ou de algum dos seus ancestrais. Aí, isso daí você pode escolher. Diga, Mariana. João, eu não entendi muito bem como que as maldições são criadas, como que uma pessoa amaldiçoa outra pessoa. Tá, vamos lá. Existe a maldição que ela é consciente, sabe? Sabe não, né? Existe a maldição que é consciente, que é aquela que eu falo, não, né? Vai lá e faz algum trabalho, ou envia esse próprio pensamento, eu desejo né, não vou falar nomes, mas que tal pessoa, que tal indivíduo nunca tenha sucesso no amor. Né? Cancela, cancela, cancela. Mas vamos lá, colocar esse exemplo.
Isso daí seria algo consciente. E aí, caso a pessoa já trabalhe com alguma energia, a pessoa pode puxar algum espírito errante ou caído e enviar junto. É um ataque psíquico. Varia muito, né? Cada etnia aí tinha a sua ritualística para fazer isso, né? Mas basicamente é isso. Já existem os ataques psíquicos que não são conscientes. Que, por exemplo, você foi dos judeus, por exemplo, né? Imagine a raiva que eles não ficaram dos alemães. Então ele olhou e falou: Meu, nossa, que esse povo vá para aquele lugar, que esse povo se lasque, né? Isso é uma maldição também. Uma maldição não consciente. A pessoa não. Alguns podem ter enviado com esse propósito, mas alguns não enviaram com esse propósito. Mas chega lá do mesmo jeito. Por exemplo, quando você está andando de carro e alguém vai lá e te fecha e você começa a xingar essa pessoa, isso é uma maldição. A gente está enviando uma maldição para alguém. Temos que estar. É um ataque psíquico, mas é uma maldição, entende? De uma forma não consciente. Diga, Fátima. Nossa, me veio assim muito as polaridades, né? As bandeiras que a gente carrega. E aí até, inclusive, os times de futebol. Que, Sim. né? É como se fosse um ataque psíquico, porque eles desejam mal mesmo, de verdade. Eles Sim, querem que o cara se religião. ferre. Eu se Religião. vejo da nossa vida, no dia a dia, tão corriqueiro, né? E a gente acha assim que é uma torcida, mas a torcida é como se fosse um ataque psíquico mesmo, né? Não é nem só como, é um ataque psíquico. Tão comum, né? Sim. Religião, partido político, políticos em si. A partir do momento em que você deseja, fica manifestando que alguém te ame, por exemplo. Sei lá, né? Pega lá alguém que é famoso aí. Eu não sou muito bom desses nomes, né? Mas pega alguém lá que é famoso. E aí, Leonardo DiCaprio. beleza, Leonardo DiCaprio, né? A pessoa tá lá e fica lá emanando, né? Nossa, cara, quero tanto que o Leonardo DiCaprio me ame. Nossa, eu vou casar com o Leonardo DiCaprio. Isso é um ataque psíquico. Isso é um ataque psíquico que pode chegar a ele com certeza. Não só pode, como vai chegar. Gente, isso seria meio prepotência minha, mas esse é um dos motivos que eu acho que muitos artistas passam grandes problemas. Assim, isso é uma teoria minha, mas eu acho que faz muito sentido. Eu vi por exemplo, pelo Coringa, né? Meu, por mais que ele tinha os problemas dele, segundo as pessoas, né, que conheciam, falavam assim que ele era uma pessoa super tranquila. E depois do Coringa, o cara pirou a cabeção. Mas imagine o tanto de pessoa que não ficou enviando ataque psíquico para esse cara, com raiva dele, entende? Tem um amigo, né, que hoje é amigo, mas ele, como eu conheci ele sendo meu aluno, ele participou quando ele era bem jovem. Hoje ele faz novela e tal, ele participou quando ele era bem jovem daquele programa A Fazenda. E aí ele tinha que escolher alguém para ir pro paredão lá, votou numa pessoa. E parece que alguém do Detonautas, eu não lembro direito a história, mas acho que era o vocalista ou o guitarrista do Detonautas, cantou e começou a xingar ele de Judas, porque ele tinha abraçado a pessoa antes de votar, de colocar ela no paredão, né? E aí, meu, ele era o que tava com o maior índice, assim, de ganhar. Aí ele ficou em terceiro, mas ele falou que quando ele saiu, as pessoas escavam o carro dele, escrito Judas. As pessoas quebraram a janela da casa dele. Aí ele estava correndo na rua, as pessoas ficavam chamando ele de Judas. E ele ficou uns 3 anos, assim, ele saiu, foi para a Argentina tal, e passou uns 3 anos num processo de depressão muito intenso. Isso também tem a ver com ataque psíquico. A inveja é um ataque psíquico também, né? Sim, a inveja é um ataque psíquico. A inveja é um ataque psíquico.
A raiva em si nem tanto, né? Mas a inveja, eu acho que dos sentimentos, ele acaba sendo que é mais profundo aí ao ataque psíquico. A partir do momento em que você emana algo para alguém que ela não tá consciente daquilo. Isso, como eu falei para vocês, pode às vezes ser uma bênção disfarçada de uma maldição. Se você emana lá para que tal pessoa tenha, como eu estava falando, né, seja engenheira, seja médica, se ela não está consciente disso, acaba sendo um ataque psíquico. Esse é um dos motivos que a gente não instala sentimentos, nem muda crenças, sem a pessoa estar consciente. O único sentimento que a gente envia é de amor incondicional, porque amor incondicional é o que faz tudo existir. Então ele é livre. Já os outros sentimentos, a gente precisa pedir autorização. Porque sem autorização, pode se tornar também um ataque psíquico ou um gancho psíquico. Então, gente, percebam o quão sério é isso. Porque às vezes você pensa que você está fazendo algo de bom para a pessoa e às vezes você pode estar atrapalhando o campo dela. Você pode estar pensando, nossa, não, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou enviar para que ela, né, seja doutora em não sei o que lá, mas você sabe se a pessoa quer ser isso? Ah, vou emanar para, como os antigos falavam, né? Ah, vou desejar para que você tenha um bom casamento. Tá, mas você quer ter um bom casamento? Você quer casar? Te perguntaram isso? Não perguntaram. E aquela energia está sendo emanada para você. E aí? Quem que vai assumir a bronca? Você? Então, é muito pesado. Pesado entre aspas, né? Mas pode nos limitar. Todas essas emoções, sentimentos relacionados a isso. A de você estar desejando, enviando para que alguém seja algo. Ficou claro? Sim, João, Oi. eu queria saber qual que é a diferença de gancho psíquico para ataque psíquico e se alguma coisa disso, como que é karma, que eu não sei muito bem o que é karma, se relaciona com tudo isso que você falou, Vamos lá. de tipo uma opção, ou se é a mesma coisa ou não. Primeiro, né? São coisas bem distintas, mas a gente já fala um pouco sobre isso. Qual que é a diferença entre um ataque psíquico e um gancho psíquico? É que o gancho psíquico, ele normalmente tem dos dois lados. Ele é algo que é enviado pelos dois lados. Isso forma um gancho. Já um ataque psíquico não necessariamente é dos dois lados. Então, pessoas, às vezes, que a gente não para de pensar é um gancho psíquico. Por mais que você não fique desejando horrores da vida dela. Por mais que você não faça isso, isso já acaba sendo um gancho psíquico. Alguém que você fica pensando diariamente. Ah, então eu tenho um gancho psíquico com o meu cônjuge. Com certeza. Nunca falei que os ataques psíquicos são João, 100% ruins. Diga, Magali. isso acontece, assim, assim, por exemplo, às vezes tem alguma pessoa, assim, eu tô perguntando assim, porque eu tenho uma pessoa que sempre me incomodou muito, e até mesmo por conta desse incômodo que eu entrei nessa jornada, porque aquilo me incomodava tanto, de ficar pensando naquela pessoa todo dia, toda hora, no que ela estava fazendo, e ao mesmo tempo eu tinha uma claridade que não tinha nada a ver com a vida dela, entendeu? E foi aí que eu entrei nessa busca e graças a Deus eu consegui tirar isso na minha vida. Mas eu nunca pensei que isso pudesse ser uma coisa que vinha do outro e não minha. É confuso, né? É que pode vir dos dois, né?
Só tem como descobrir aí. É como se os dois. Pode falar. É como se as duas pessoas se incomodassem simultaneamente, é isso? Isso Uma com a falando em outra? relação a um gancho psíquico. Mas nem sempre as coisas são ganchos psíquicos. Né, gente? Assim, eu não tenho essa qualidade para falar para vocês em relação a quem faz as maldições. Mas eu acho que quem faz as maldições deve pegar tanto quanto quem recebe. Sabe? Deve passar muitos desafios na vida dela. Porque é uma energia que você está enviando para o universo. Se você emana que você faz isso, você atrai o quê? Isso. Sabe? Tudo que você emana é o que você quer receber. Então é muito delicado, assim. Por mais que não seja um gancho, quem envia o ataque psíquico ou a maldição também tá se conectando com a pessoa. João, a gente pode se blindar disso? Um dos exercícios é o próprio fechar o campo energético. Fechar o campo energético já auxilia para que isso aconteça. Você pode instalar sentimentos. Vamos lá. Já fala um pouquinho, Leidiane, sobre o restante ali. Vamos instalar esse sentimento. Gente, fechem os olhos, então. Me permitem instalar o sentimento em vocês de que eu sei qual é a definição direta do Criador de tudo que é, de ser imune a ataques e ganchos psíquicos. Que eu sei que todo e qualquer ataque e gancho psíquico que seja enviado a mim ou a minha casa, seja enviado automaticamente para a luz? Sim. Permitem instalar o sentimento em vocês também de que eu sei qual é a sensação de emanar para que todo o espírito errante que chega em torno do meu campo energético seja enviado automaticamente para a luz. Trazer a consciência desse portal que todos nós somos e que é possível, é seguro e eu mereço enviar qualquer espírito errante que chegue no meu campo e no campo da minha casa, que ele seja enviado automaticamente para a luz através da própria vibração da casa e minha? Sim. Tranquilo. Leidiane, é bem diferente o ataque psíquico dos karmas. Eu não vou falar muito aqui sobre karma, porque, nossa, isso daí daria um encontro inteiro só para conversar sobre isso. E eu acho que ainda assim não seria possível de falar tudo, mas o karma, para mim, é ação e reação. Muitas linhas falam sobre muitas coisas, sobre muitos dogmas, o que é karma, o que é isso, o que é aquilo. Eu não gosto de entrar em muitas linhas, porque normalmente você acaba achando sentimento de culpa envolvendo a explicação do karma. Por isso que eu não gosto de seguir nenhuma linha que fale sobre isso. E eu prefiro, ao invés de usar a palavra karma, eu prefiro utilizar a palavra ação e reação. Se você tem uma ação construtiva, você vai ter uma reação construtiva. Se você tem uma ação destrutiva, você vai atrair uma reação destrutiva. Karma e Dharma, para mim, é isso. Falam, claro, né? Dharma ali já seria uma linha mais de você seguir o seu propósito, né? Mas não deixa de ser ação e reação. De você agir com o teu propósito e atrair o quê? Atrair mais propósito. Atrair mais conexão. Então não tem muita coisa envolvendo isso, ok? Mas com certeza os ataques psíquicos podem impedir o nosso processo de evolução e fazer com que a gente fique preso nos karmas, isso sim. Por exemplo, você veio nessa existência com uma questão para trabalhar com o álcool, tá? Por exemplo. E aí, isso aqui, toda a tua família, todos os seus ancestrais já tiveram problemas com álcool. E aí, de repente, você nasce, você além de vir querer trabalhar isso, se trabalhar esse vício, às vezes, de uma outra vida, você também está trazendo essa questão a nível genético. E ainda aqui,
Desde toda vez que você bebe, as pessoas ficam te xingando muito, falando que você é alcoólatra, você nunca vai sair disso. Isso também é um ataque psíquico. Quando você fica enviando, essa pessoa é assim mesmo, essa pessoa é egoísta, essa pessoa nunca vai mudar. Essa pessoa é alcoólatra. Isso é um ataque psíquico, que acaba dificultando ainda mais o processo da pessoa de se libertar daquilo, de mudar. Então, gente, é um processo muito delicado. Esse do que a gente envia para os outros, porque tudo isso pode se tornar um ataque psíquico. Boa noite, Roberta. Gabriela, você pode só usar o cancela, 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 tá bom? Isso já vai cancelar o que você enviou para ela. Sim, Kathleen, a gente tem muito que aprender com essa questão, porque é muito fácil a gente achar que a gente sabe que o outro precisa, né? É bem isso mesmo, né? A gente, infelizmente, tem muito que aprender a respeitar o que o outro quer, o que o outro pensa. Eu vejo isso nitidamente dentro de casa. Todo dia é um novo desafio, sabe? Respeitar o que as pessoas que moram com você querem para a vida dela, porque o que é bom para mim pode ser que não seja bom para ela e tipo ter que entender isso de uma melhor forma é desafiador. Sim, sim, com certeza. É muito. E é bem assim, eu vejo aqui em casa que hoje mora só eu e os meus irmãos, né? Minha mãe tá dando um tempo sabático dos filhos. Ela foi pra minha avó, ela tá por lá já tem uns 3 meses e a gente tá sozinho, né? Meu pai já é falecido faz muitos anos. Eu vejo como saem discussões e atritos por formas de pensar diferentes, sabe? Você fica, poxa, eu fico. Principalmente meu irmão com a minha irmã, né? Eu sou a do meio, eu sempre fico no meio do fogo cruzado. Eu fico, gente, mas por que vocês estão brigando por isso? Sim. E eu falo pra ele, você tem que aprender a respeitar, né? E é bem desafiador, nossa. Mas Sim. é engraçado, no fim a gente acaba rindo depois. E tudo isso pode se tornar um ataque psíquico, uma maldição. Você falou disso, eu lembrei que eu já enviei muito ataque psíquico desse negócio de beber, né? Que a minha irmã já deu muito trabalho com bebida, ainda dá às vezes. Tipo, a minha irmã, que ela saía muito assim, bebia, tipo, sem limite, sabe, pra bebida. E, tipo, sempre chegava em casa, nossa, eu falo pra ela, você deve vir com uns 1000 errantes no campo. Hoje que eu sou teta healing, eu ensinei e tal, tipo, a fechar o campo. Várias coisas, né? A gente vai falando, fecha o campo, se tá se sentindo mal, fecha o campo. Então, assim, foi legal porque eu vejo que para ela já tá mudando, sabe? Mas é bem nítido, assim, toda vez que ela bebe, ela fica bem, assim, diferente, sabe? Você vê, é errante. Depois que eu protegi a casa, nossa, ela dá muito menos trabalho, assim, nesse quesito, sabe? Que, tipo, eu acho que eles automaticamente são enviados pra luz. Sim. Kathleen, eu já complemento, eu só vou pedir 1 minuto, porque aconteceu algumas coisinhas aqui em casa e eu tô sem a chave do portão para abrir. Mais 1 minuto só, tá bom? Sem problemas. Já vem. Então, Kathleen, realmente, tudo do mesmo jeito que a gente emana um ataque psíquico, a gente também pode estar cancelando ele. O ataque que a gente enviou. Do mesmo jeito que a gente cancela os ataques que a gente recebe. Em relação à quantidade de espírito errante que chega, só a casa já pode auxiliar no processo de proteção? Pode. Você pode enviar todos os sentimentos que a gente estava enviando agora, que eu enviei para vocês, vocês podem enviar na casa de vocês. Só que são sentimentos que é bom você estar refazendo. São sentimentos que é bom você estar reinstalando com o tempo. Porque às vezes eles acabam sendo
eles acabam tendo um processo, entre aspas, de validade, sabe? Conforme as energias densas que vão ficando. Então, esses são sentimentos que você pode ser necessário que você tenha que refazer. Por exemplo, na época que eu comecei quando eu comecei a viver o Theta Healing, né? Que eu voltei para Curitiba, na casa dos meus pais sempre eu via muito espírito errante. Porque meu pai tem um bar e tudo mais, né? E aí eu volta e meia eu sentia assim, né, essa energia chegando. E aí era engraçado, porque no início eu ficava lá sempre, né, enviando os espíritos para a luz e enviando sentimento para casa. Só que de repente chegou uma hora em que eu já não aguentava mais. Fiquei falando, eu não vou ficar dentro dessa energia, né? Aí depois que eu me mudei, eu continuei por um tempo e depois eu parei. Porque eu sei que é uma questão de opção de vibração, né? As pessoas optam por uma vibração, as pessoas optam por se manter numa mesma frequência. E isso vai atraindo coisas diferentes. Você ia falar alguma coisa, Mariana? E eu ia falar que meu pai falava para mim desde que eu era criança. Você vai se tornar escritora, você vai se tornar escritora, você vai ser escritora. Eu escutei isso minha vida toda, né? Aí não virei escritora, mas eu escrevo poesia, né? Então eu acho que isso que meu pai pensava e falava muito, acabou que ele atraiu algum espírito para perto de mim que faz isso, porque eu consigo escrever hoje muito bem, tanto poesia quanto, né, coisas assim. Então, não sei se tem a ver com Então, esse foi um ataque psíquico que você levou para o seu propósito, né? Então, não necessariamente... É que, gente, a gente tem uma tendência de ver essas coisas como algo 100% ruim, sabe? Eles não são nem 100% ruins, nem 100% maus. Mas, por exemplo, às vezes, se não fosse esse ataque psíquico, você não viveria esse propósito. Então, caso ainda exista alguma energia de ataque psíquico, essa energia você pode enviar para a luz, porque você vai continuar vivendo esse propósito. Entende? Porque você aprendeu a viver esse propósito. Eu lembro uma vez em que eu atendi uma pessoa que ela era alemã e ela tinha literalmente sido amaldiçoada conscientemente, né? Por uma tribo, por uma pessoa, por um xamã africano. Vou colocar xamã assim, né? Por um ancestral africano. E essa pessoa era viva, tal, e ele amaldiçoou ela porque ela queria tirar o filho dele da aldeia. E aí, quando a gente estava trabalhando nessas crenças, eu lembro isso sim porque foi muito forte, assim, foi uma das vezes que eu trabalhei com energias de maldições mais densas, assim, sabe? Por mais já fazem aí, sei lá, uns bons 4 ou 5 anos. E aí, quando eu estava fazendo esse exercício, quando eu estava trabalhando com ela, eu lembro que uma das coisas que ela aprendeu com aquilo foi de saber com quem se envolver, porque ela tinha uma questão rotineira também de relacionamentos em que ela se relacionava com pessoas que não eram, que às vezes não auxiliavam ela. Então, de saber identificar com quem se relacionar, de saber vibrar nisso, de saber atrair isso. E aí, nossa, eu lembro que esse foi uma dos despachos assim que fez esse trabalho se concluir, sabe? Então, existem várias coisas. Gente, vamos fazer antes que mais pessoas saiam, vamos fazer então uma dupla? Fazer uma troca de um digging? E aí depois, se der tempo, a gente faz uma leitura. O que vocês preferem, um digging ou leitura intuitiva? Leitura. Leitura? Leitura. Então vamos na leitura. Então eu vou dar um exemplo de uma leitura que pode tanto envolver isso que a gente está falando sobre maldições ou não, mas eu vou fazer uma leitura de uma vida passada. Ok?
E aí, para vocês também aprenderem a fazer isso. Do mesmo jeito que aqui eu vou fazer de uma vida passada, vocês podem fazer uma leitura genética. Fazer uma leitura de vida de algum ancestral seu. Ok? Vamos ver. Tá todo mundo online aqui? Só para saber? Ou tem alguém que não pode abrir o rosto? Todo mundo online. Beleza, vamos lá. Já abri que eu tô disponível. Eu você mesmo. Quer receber, Kathleen? Opa. Quase apertei o botão errado aqui. Abre teu áudio, então, por gentileza. Pronto. Vamos lá, fecha teus olhos. Deixa eu fazer essa pergunta. Kathleen, você gostaria de receber uma leitura de uma vida passada ou de uma leitura de algum ancestral? Da vida de algum Uma ancestral. vida passada. Vamos lá, fecha seus olhos, então. Kathleen, me permite fazer uma leitura de alguma da vida passada sua que esteja mais dissonante com o momento agora? Com o momento presente? Uhum. Então, a gente se conecta com a fonte, da fonte criador de tudo que é requisitado. Fazer uma leitura intuitiva de alguma vida passada da Kathleen. Grato, está feito, está feito, está feito. Mostre. Então, você se conecta, aí eu me conecto com ela. No chakra coronário, subo um pouco. E vou vendo as imagens que vão me aparecendo. Kathleen, a imagem que me vem, eu vejo uma mulher com uma roupa branca, com uma manga com essas mangas longas, sabe? Um vestido bem longo, assim, essas mangas babadas. Eu vejo uma coroa que me lembra uma coroa celta. Me traz uma energia bem de harmonia, assim. Uma vibração muito grande de paz. E ao redor dela, mas ao mesmo tempo agora para baixo, assim, eu sinto uma energia passando pelo campo. Eu vou sentindo uma energia um pouco mais delicada. Eu vou sentindo uma energia já vibrando numa coloração avermelhada. E isso me ressoa um pouco de uma energia de sangue, assim. Me vem forte a palavra família. Eu pergunto só para ter uma noção em relação à logística de tempo. Quando eu pergunto isso, me vem lá ano 1000, pouco antes talvez, mas nessa faixa. À medida que eu fui falando, assim, parece que foi montando toda uma história, sabe? Todo um enredo. E me traz um sentimento dessa mulher como se ela ficou responsável, como se ela continuasse como não, né? Ela manteve a cultura acesa. Por mais que ela estivesse sozinha,
Dá para ver pessoas novamente chegando, novos familiares chegando ao redor dela, né? Novas pessoas que foram chegando e ela foi tendo essa liderança. Essa liderança em liderar um grupo, em liderar uma nova egrégora. Me traz duas virtudes assim muito grandes que dá assim, uma vontade de chorar até. Traz sentimento de força, essa virtude de ser forte e essa virtude de perdoar. A virtude do perdão ainda não sei se ela se enraizou 100%, sabe? Eu sinto uma magoazinha assim ainda. Mas vai fingindo que perdoa, que uma hora perdoa, né? Sim. E em relação à região, eu vejo bem uma região meio bem do norte da Europa, assim, sabe? Eu não consigo ver muito bem quem acabou fazendo te separando da família, né? Da sua família naquele momento. Essa informação assim fica meio vaga. Mas com certeza tem coisas para trabalhar aí. Mas me permite então instalar o sentimento e a virtude de ser forte, que eu já sou forte, que eu vivo meu dia a dia com força? Sim. Sim. Também instalar e relembrar a virtude do perdoar, que é possível, que é seguro, que eu mereço, que eu já perdoo. Sim. Então que é possível, é seguro, eu mereço e me permito liberar qualquer uma dessas memórias traumáticas, desses sentimentos, mágoas e rejeições e todas as maldições que eu possa ter enviado ou recebido em relação a essa existência, trazendo a consciência que eu já aprendi, que eu já sou forte, que eu já perdoo e que eu já tenho uma família, independente de onde eu esteja? Sim. 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 Como que você tá? Tá fazendo muito sentido. Eu tô até chorando porque é exatamente o que eu tô passando. Né? O fato da minha mãe ter saído de casa, né? Digamos assim, a grosso modo. E aí eu meio que tomei a frente, sabe, da casa. E no domingo eu comecei a ter muitas dores de cabeça. E eu perguntei pro criador da onde que tava vindo a raiz daquela dor de cabeça. E ele disse que eu tinha que aprender, que eu tava, na verdade, no sábado, veio um passarinho. Meu irmão, a gente nunca fica na frente de casa. Veio um passarinho, a vizinha colocou ele na calçada, assim, porque ele tinha caído da árvore, ela tentou cuidar dele e não conseguiu. E a gente não quis deixar ele morrer. E aí a gente tinha uma seringuinha em casa, eu comecei a dar água pra ele começou a beber água e ele morreu. E ele morreu na minha mão, sabe? Eu enviei o espírito dele pra luz. E eu perguntei pro criador o que eu queria aprender com aquela situação que a gente viveu. E ele disse que a vida era um sopro e que a gente tinha que aprender a perdoar. E eu, no caso, a pessoa que eu tenho que aprender a perdoar é minha mãe. Pelo livre-arbítrio dela, né? Pelas escolhas que ela teve. E aí no domingo eu comecei a ter muitas dores de cabeça. E aí eu perguntei pro criador por que eu tava tendo aquelas dores de cabeça. E ele me disse que a virtude que eu tava aprendendo, que eu tava colhendo, é a do perdão. Então faz muito sentido. Grata. De verdade. Grato.
Eu não imaginava que era algo tão enraizado, né? De vidas passadas. Então vamos lá, fecha seus olhos por um instante. Vamos só fazer mais uma mudança aqui. Com certeza a gente poderia ficar muito tempo trabalhando isso, né? Sim. Mas vamos lá. Me permite, então, retirar, cancelar e enviar para a luz a crença, o sentimento de que para perdoar dói, de que é difícil perdoar, de que toda vez que eu vou perdoar eu preciso passar por grandes problemas ou desafios na minha vida, trazendo a consciência que eu já sei como é perdoar o livre-arbítrio das pessoas, que eu já perdoo o livre-arbítrio delas, que eu permito que cada pessoa viva seu livre-arbítrio com pura e espontânea vontade, que eu já sei como é viver a minha vida diária, sabendo como é que é possível, que é seguro, que eu mereço, que eu me permito viver o meu próprio livre-arbítrio e permitir que as pessoas vivam os seus? Sim. Então pode receber um banho de luz que passa por todo o teu corpo. Pode abrir os olhos e fazer a quebra energética. Gratidão, João. Gratidão, Kathleen. Gratidão. Gente, viram como que a gente pode mesclar uma leitura com trabalho de crianças? Isso é maravilhoso. Diga, Mariana. Eu ia pedir para você como que a gente trabalha só com o digging para pactos e maldições. Eu posso pedir para a pessoa ver, por exemplo, se tem alguém no campo dela, se ela sente alguém, é algo assim? Você pode, por exemplo, você pode pegar por uma questão genética ou pode ser do jeito que você falou. Vamos lá, né? Vou criar um exemplo aqui. O que você acha que as pessoas julgam sobre você? Isso é uma forma de você trabalhar um ataque psíquico. Porque essa semana eu atendi uma paciente que tinha justamente isso. E todas as vezes que eu fui no digging dela, ela tinha muitas pessoas no campo dela que julgaram ela. Então acabou que eu consegui chegar nesse ponto e aí eu não sabia o que fazer. Sim, isso acaba sendo uma maldição, um ataque psíquico. Então aí você poderia perguntar o que ela aprendeu com isso? O que ela aprendeu com essas pessoas que julgam ela? Podia fazer com cada uma delas, porque às vezes existem aprendizados diferentes. Sim, é porque realmente tinha muita gente, João. Eu acho que tinha assim umas 100 pessoas, sabe? Aí não vale a pena. Aí a questão é você enviar todos os ataques para a luz. E aí fazer uma questão geral. O que ela aprendeu com esses ataques psíquicos? Ou qual foi o primeiro? Porque normalmente o primeiro é o que abre a porteira. Beleza? Ficou claro, Mariana? Maravilha. Vamos lá então, gente. Kathleen, vou te colocar numa sala só para escutar, tá? Perfeito. Eu vou passando nas salas, como sempre faço, tá, gente? Até daqui a pouquinho. 15, 20 minutos para cada lado aí.